Para todos aqueles que se ligam no canal Futebol com Lô Manuel. Hoje a gente vai falar aqui sobre as piores contratações dos clubes brasileiros da Série A em 2024. Então vamos lá, matéria aqui do Globoesporte.com. A gente começa aqui já com destaque, né? Douglas Costa eleito como pior contratação dos clubes da Série A em 2024 e a lista 15 nomes, assim, já começando a falar que o Douglas Costa de fato, né, é um jogador que no Grêmio até chegou a ter uma participação ali interessante, mas foi um jogador que saiu lá de uma forma polêmica. Fluminense contratou aí junto com alguns medalhões mais experientes por esse ano, Renato Augusto, enfim, já tinha ali um time mais velho no ataque, nem no ataque também na defesa, né? Mas tinha Ganso, tinha Cano, enfim. Douglas Costa entrou alguns jogos ali, mas não se destacou, acabou tendo a rescisão aqui, conforme diz, assinada em julho. Né? Realizou 22 jogos pelo Tricolor sem nenhum gol marcado, então uma decepção aí grande pelo Fluminense. Aqui a gente tem também, vamos lá, vamos seguir aqui a lista então. Então, o mais votado da enquete foi o Douglas Costa, seguido pelo Pedro Raul do Corinthians, que também decepcionou demais. Mas assim, foi uma aposta arriscada do Corinthians, né? O Pedro Raul ainda tinha muito nome por conta daquele campeonato que ele fez lá no Goiás, quando ele foi artilheiro e sendo muita referência, tendo protagonismo muito grande pelo Goiás. Mas depois disso ele foi pro Vasco, não conseguiu jogar. Foi lá pro México, se eu não me engano, né? Toluca, que tava até escrito aqui isso. É, eu acho que lá ele até se destacou, mas aqui voltou pro Corinthians de novo e não teve destaque. Em terceiro tem o Bernard, uma decepção grande, assim, a gente já tinha falado aqui em outro vídeo, que ele foi destaque lá em 2013, Campeonato Brasileiro, 2012, se eu não me engano, ganhou Libertadores pelo Galo em 2013, foi para a Copa do Mundo, mas depois o futebol dele acabou. Até chegou a jogar um pouco lá fora do país, se eu não me engano, na Rússia, né? Ou na Ucrânia, mas o futebol dele acabou. Aqui o Felipe Coutinho, que assim, ele tá aqui como decepções, né? É, como as piores contratações, mas aqui eu tenho um pouco de crítica, porque eu acho que é um cara que pode agregar mais ao Vasco da Gama, né? Veio uma forma péssima. É, o time do Vasco não estava bem quando ele chegou. Já tinha perdido aquele momento do auge com o Rafael Paiva. Então, eu acho que aqui é um jogador que, de fato, não rendeu o que esperava, mas não sei se foi tão uma contratação assim, não. Obviamente ganhou um salário alto, enfim. Eu acho que o pior aqui pelo Coutinho é por quem ele trouxe. Né? Trouxe Souza, Alex Teixeira se destacou só ali no final do campeonato, no último jogo com o Atlético Goianiense, se não me engano, com o Atlético Mineiro, mas, enfim, para tantos, segundo turno praticamente todo que eles ficaram no Vasco, não agregaram. Mas eu acho que o Coutinho aqui pode render ainda. Enfim, acredito ainda no Coutinho no Vasco da Gama, a mesma coisa do Felipe Anderson, que é um cara que ficou muito apagado no Palmeiras, mas acredito que tenha potencial de crescimento. E tá aqui como uma das piores contratações, mas eu acho que é um jogador que pode ser valorizado ainda, pode render ao time, dá para o torcedor acreditar, na minha opinião. Caio Paulista do Palmeiras, enfim, acho que é um jogador que talvez para o Palmeiras tem ali outros jogadores, né? Tem Piquerez, tem o próprio Vanderlan, que eu até gostava, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras não curte tanto o Vanderlan. Eu acho que talvez o Cauê Paulista ajude outros clubes, né? Foi bem no Fluminense, foi bem no São Paulo. Enfim, é um jogador que pode trabalhar ali com mais de uma posição, jogar tanto na lateral, tanto mais para frente. Eu acho que é um jogador que pode render bem a outros clubes. Alário Inter é um jogador que chegou para fazer gols, mas tem ele também o Borré, tem o Ener Valencia, né? Enfim, eu acho que se o Inter não quiser o Alário,
eu acho que outros clubes podem pegar esse jogador. Na ausência de centroavante também, pelo Brasil, eu acho que pode acreditar ainda nele como como uma opção bem viável aí em muitos times. Terãs é um jogador que não conseguiu render, nem sei como tá o futebol dele, não sei se dá caberia em outros clubes. Se fosse aquele Terãs lá do Atlético Paranaense, aí, pô, aquele jogador era fantástico, e um jogador muito participativo, batia bem na bola, assistência, fazia gols, mas é um jogador que ficou desaparecido no Fluminense. Talvez em outro clube ele consiga render, né, o que se espera dele, o que ele já rendeu em algum momento. A gente tem aqui o Oscar Romero do Botafogo. Eu vendo a conquista dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, eu fiquei pensando nesse jogador, que é um jogador que entrou vez ou outra, mas não teve destaque. Agora na reta final do ano e dos campeonatos para o Botafogo, um jogador que não participava, né? E o Botafogo tinha muito ali consolidado: o Savarino, o Almada, o Luiz Henrique e o atacante, né? Igor Jesus. Mas quando trocava ali as opções de meio campo, o Oscar Romero não aparecia. Colocava um volante ou outro, enfim, colocava até o Eduardo, colocavam outros atacantes, mas eu acho que o Romero não aparecia. O Wallace foi uma grande decepção, desculpa. O Wallace foi uma grande decepção. É um jogador aí que ficou um tempo para voltar para o Brasil, né? Tinha sido destaque no Grêmio. Flamengo tentou diversas vezes. E acho que o Flamengo, hoje, torcedor do Flamengo, dá graças a Deus. O Renato Augusto aqui, que a gente comentou junto com o Douglas Costa. Enfim, o cara que ficou longe do futebol dele do Corinthians, mas acho que ainda acreditava no Renato Augusto aí nessa. é, Já tem mais de 30 anos para ele render para algum time aqui no Brasil. Diego Costa no Grêmio também não rendeu. Pavão também não. Pavão chegou até a ser destaque lá no início do ano, mas não. Depois sumiu, né? Nicão e Lucas Alter. O Lucas Alter também é um destaque no Goiás. É um zagueiro que até no último jogo aí contra o São Paulo preferiu-se o Marçal ao invés dele. Então, aqui para mim de decepção mesmo, fico o Douglas Costa, Pedro Raul, Bernard. Caio Paulista talvez nem tanto. O Alário, Terãs com certeza. O Oscar Romero também. O Alas, certeza. Renato Augusto, sim, ficou meio que sem espaço, né? E não sei se chegou também se esperando tanto dele. Mas pode ser. E todos esses aqui. O Pavão chegou até a ter um destaquezinho no Grêmio em determinado momento, mas muito curto. E Cão também já era outra passagem pelo Atlético. E o Lucas Alto também, acho que entra aqui com peso grande, beleza? Então é isso. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo.